Como surgiu Matosinhos? Como é que é? Como surgiu Matosinhos? Como que surgiu Matosinhos? É. Matosinhos era um povoado, assim, abandonado, por volta de 1774. Era um pequeno povoado, não pertencia a ninguém. Apenas em 1823, por um decreto do imperador, aí Matosinhos foi levado a distrito. Matosinhos, então, passou a pertencer a uma cidade mais próxima na época, que era Sabará. Depois que Santa Luzia passou a cidade, Matosinhos deixou de pertencer a Sabará para poder pertencer a Santa Luzia. Em 1924, Pedro Leopoldo, que era mais perto, conseguiu a sua emancipação política. Aí o que aconteceu? Matosinhos deixou de pertencer a Santa Luzia para poder pertencer a Pedro Leopoldo. Aí nós ficamos de 1924 até 1944. E o resto da história, vovô? Olha aqui, o resto da história é o seguinte. O Candoca, que era Cândido Fonseca Viana Sobrinho, ele era um líder político aqui na região. Aí o governador nomeou como primeiro prefeito, porque não teve eleição. Somente em 1947 é que aconteceu a primeira eleição em Matosinhos e foi eleito o coronel Custódio Alvarenga, que morava lá em Capim Branco. Mas como Capim Branco pertencia a Matosinhos, então não tinha problema. Ele tinha todo o direito de candidatar a prefeito. Candidatou e ganhou. Aí o que aconteceu com a história? O coronel Custódio Alvarenga já era o prefeito, aí surgiram as fábricas. Primeiro com o coronel Custódio Alvarenga, a fábrica da usina de açúcar, que fica aqui na Avenida Drepa Valéria, lá na frente. Fabricava açúcar, álcool. Mas antes disso, para poder surgir essa fábrica, o que aconteceu? Mesmo antes de Matosinhos passar a cidade, foi construída a estação ferroviária, em 1895, já tem mais de 100 anos. O que a estação servia? Era um meio de transporte do povo de Matosinhos para ir em Sete Lagoas, Corinto, Três Marias, ou então para Belo Horizonte. Ia de trem, porque não existia ônibus naquela época. E com a vinda da estação, deu oportunidade para, em 1908, acontecer a primeira fábrica em Periperi, uma fábrica de caçemira, é um tecido muito importante na época. Foram as duas primeiras indústrias que vieram para Matosinhos para dar o impulso do progresso. Além delas, tinha aqui no bairro da estação muitas fábricas de palhas. Aí, padrinho, ó, continuando a história, aqui nesse local tinha um prédio velho, tá? Antes de tudo, aqui guardava milho, feijão, mandioca, porque era levado para a estação para transportar para longe daqui. E aqui, depois, esse prédio velho
foi uma escola chamada Escolas Reunidas Santa Terezinha. Em 1949 começou essa escola. E eu comecei junto com essa escola. Então, 4 anos que eu estudei aqui, foi o início dela. Tá vendo? E a estação hoje está, como diz, desativada, não tem mais nada. Mas ela foi muito útil à nossa cidade. Tanto para o meio de transporte, como para o progresso da cidade. Fabinho, olha aqui, vamos continuar a história daqui da estação. Era o lugar onde as moças de Matosinhos, todas as noites, vinham passear. Elas ficavam passeando aqui em volta da estação. Na hora que o trem chegava, elas saíam correndo. Para quê? Para namorar o chefe de trem, os passageiros. Naquela época, a gente falava é flertar. E tinha tanta moça assanhada naquela época. Hoje muitos já morreram, muitas são casadas, são avós, mas quando elas eram novinhas, eram salientes demais. E vinha todo final de semana para aqui. Por quê? Era um local onde o pessoal tinha como atrativo. E o importante, sabe, Fabinho, que aqui na estação, eu lembro, eu era criança, todo sábado de manhã, 8 horas, vinha um expresso de Belo Horizonte para Montes Claros. Quando ele parava aqui, a gente comprava jornal, revista. Naquela época, a revista importante era a revista O Cruzeiro. Essa revista acabou, não existe mais. E aqui na estação, é lamentável o estado que está hoje, tudo quebrado. Porque, infelizmente, parece que a rede ainda não autorizou, mas o importante é que a prefeitura pudesse fazer daqui um museu, um ponto cultural, igual Pedro Leopoldo tem, até poder morar tem, mas tudo não tem. Fabinho, lá embaixo eu contei para você a história da estação. Aqui na praça eu vou te lembrar e contar a história da matriz. Hoje é Santuário do Senhor Bom Jesus. Por volta de 1823 era uma capela comum, entendeu? Muito pequena. Quando foi em 1919, teve um padre italiano aqui, chamava Padre Sebastião Scavello. Esse padre resolveu então construir, na época, a matriz, por volta da capela. A capela continuou lá dentro.